Nono ano, bom dia. Página 131 do livro de vocês, nós vamos falar aqui, fazer uma curta abordagem sobre algumas definições, alguns conceitos teóricos e fechar com uma lista de exercícios que será aí conteúdo também da avaliação que eu deixei registrada a data no Ultramax para vocês. Bom, aqui nós estamos falando sobre as propriedades de polígonos semelhantes. Então, lembrando que dois polígonos são semelhantes. Quando que eles são semelhantes? Quando os seus respectivos ângulos são congruentes e seus respectivos lados são proporcionais. Existe aí uma razão de proporcionalidade, não é? Deixa eu ampliar aqui um pouquinho. Bom, pois bem, então aqui ele dá alguns exemplos. Na página 131, ele acaba falando sobre dois hexágonos. Então, se eles são semelhantes, neste caso, os seus ângulos são congruentes e os seus lados são proporcionais. Ou seja, se eu dividir o lado A', B' pelo lado AB, vai dar o mesmo resultado que se eu dividir o D', E' pelo lado DE. Então, a razão de proporcionalidade aí, né, será a mesma. Eles são proporcionais. Esta razão de proporcionalidade existe desde que eles sejam proporcionais. Pois bem, então, descendo aqui na definição, né, um resumo de tudo isso, quando nós falamos aí de polígonos semelhantes, a razão entre os seus perímetros. Olha o que ele diz. Se dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é R, ou seja, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, existe uma razão de semelhança. Ah, quem é essa razão de semelhança? Pode ser uma medida qualquer, não importa qual seja esse número aí, tá? Então, R é um número qualquer, é um valor qualquer, contido aí no conjunto dos números reais. Pois bem, então se existe essa razão de semelhança, então existe ali um determinado valor. A razão entre seus perímetros também será R. Como assim, professor? Olha só. Usando aqui o exemplo do livro. Tá? Eu geralmente não gosto de usar os exemplos do livro, vocês sabem disso, porque aqui é o exemplo para vocês. Então, geralmente, em sala de aula, nós acabamos aí criando os nossos próprios exemplos. Mas como não estamos em sala de aula, e para o vídeo não ficar tão extenso, tão longo, então eu vou usar a figura do livro mesmo. Tenho aqui dois hexágonos, um menor e um maior. Ele diz que eles são semelhantes. Bom, se eles são semelhantes, então as propriedades vocês já conhecem. Os ângulos correspondentes são congruentes e os lados são proporcionais, tá? O que ele está dizendo? Vamos supor, eu vou fazer aqui, ele dá no exemplo, ele chama a razão de meio, porque ele pega o menor e divide pelo maior, tanto faz. Eu sempre prefiro trabalhar do maior para o menor. 3 dividido por 6, que vai dar a razão igual a meio. Tudo bem. Então, a razão de semelhança é meio. Não importa aqui. Se eu dividir o AB por A'B', também vai dar meio. Se eu dividir FE por F'E', também haverá de dar meio como razão de semelhança. Mas eu prefiro olhar aqui, olha. 6 dividido por 3, 2. Ah, então a razão de semelhança é igual a 2. Então, eu encontrei aqui a razão é igual a 6 dividido por 3, logo vou ter razão igual a 2. Então, eu sei que o meu hexágono maior corresponde ao perímetro, então, aqui nós estamos falando do perímetro, mas a medida de cada um dos lados do meu hexágono maior é exatamente o dobro da medida de cada um dos lados do meu hexágono menor. Perfeito? Tá. Então, eu fiz a razão entre as medidas dos lados. Ele diz, a definição diz que se você somar o perímetro do maior e o resultado você dividir pela soma do perímetro do menor, a razão também vai ser 2, tá? Então, eu divido 6 por 3, dá 2. Se eu somar aqui, olha, eu vou fazer tudo. 6, 12, 18, aí eu somo 18 com 18, 36. Então, o perímetro do maior vai ser 36. O
perímetro do maior igual a 36 centímetros, tá? O perímetro do menor seria igual a quanto? 3, 6, 9, 9, 18. 18. Se eu dividir o perímetro do maior pelo menor, eu teria aqui 36 dividido por 18, que também vai dar 2. Ou seja, quando os nossos polígonos são semelhantes, a razão que existe entre as medidas de seus lados é igual à razão entre as medidas de seus perímetros. Então, é exatamente isso que ele diz aqui, tá? Que ele estabelece. Então, eu peguei o perímetro do maior, dividi pelo perímetro do menor. Deu razão igual a 2. Então, significa que o perímetro do maior é o dobro do perímetro do menor. No exemplo do livro, como ele chama de meio, o polígono menor, o hexágono menor, as medidas de seus lados correspondem à metade das medidas dos lados do nosso hexágono maior aqui. O perímetro do nosso hexágono menor é metade do perímetro do nosso hexágono maior. Então, aqui é apenas uma maneira diferente de enxergar a mesma coisa. Então, o que importa é entender esta definição. Se dois polígonos são semelhantes, a razão de semelhança entre eles é R. E a razão entre seus perímetros também será R. Próxima página, 132. Vamos ver o que ele deixa aqui de definição para nós. Não dá para virar esse livro. Bom, ele fala a razão entre áreas. Definição. Se dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é R, a razão entre suas áreas será R ao quadrado. Então se a razão de semelhança entre eles é 10, a razão entre suas áreas será quanto? 10 ao quadrado, 100. Se a razão de semelhança entre eles é 8, a razão entre suas áreas será de quanto? 8 ao quadrado, 64. Tá? Aqui ele dá um exemplo para vocês. Razão entre áreas. Então, ele pega aqui. Se nós pegarmos qual é a razão entre estas duas áreas aqui. Então, nós sabemos que 3 vezes 1, 3. Então, aqui eu tenho a área do menor. A área do maior, 9 vezes 3, 27. Então, centímetros quadrados para ambos. Mas, o que nós sabemos? Qual é a razão de semelhança entre eles? Se eu vou pegar aqui, olha, 9 dividido para 3. Vai dar quanto? 9 dividido para 3 dá 3. Se eu pegar a razão 3 e elevar ao quadrado, então a razão entre as áreas seria quanto? 9 dividido por 3 dá 3. Então, R igual a 3. Teria aqui, olha, R igual a 3. É a razão entre as medidas de seus lados, que também seria do perímetro. Se eu somar o perímetro do maior e dividir pela soma do perímetro do menor, também vai dar R igual a 3. Tá? Muito bem. Então, nós temos aqui, ó, 9 com 9, 18, 21, 24. Aqui eu tenho quanto? 3, 6, 7, 8. 24 dividido por 8, que dá 3 também. Então, a razão entre as medidas dos lados é igual à razão entre quem? Entre os seus perímetros. Agora, a razão entre a área é R ao quadrado. A área do maior dividido pela área do menor seria o quanto? A razão entre as áreas vai ser R ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado, que é igual a 9. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Quanto que daria aqui a área do maior? 9 vezes 3, 27. 3 vezes 1, 3. Aí eu teria 27, que é a área do maior, dividido por 3, que é a área do menor. 27 dividido para 3, que vai dar 9. Então bateu aqui, olha. Tá? Então, definição aí, esse retângulo aqui, define para nós. Se dois polígonos são semelhantes e a razão de semelhança entre eles é R, a razão entre suas áreas será R ao quadrado. Eu deixei aí para vocês fazerem as atividades das páginas 132
e 133. Vou fazer aqui só um comentário, uma abordagem, como na terça-feira nós teremos a avaliação de vocês. Então, eu vou fazer aqui um comentário nas atividades que eu deixei para vocês fazerem. Temos aí, exercício 1. Determine a razão entre os perímetros e a razão entre as áreas das figuras, caso elas sejam semelhantes. Então, eu não sei, as figuras elas são parecidas. Eu não sei se elas são semelhantes. Os ângulos correspondentes são congruentes, são iguais, todos de 90 graus. Perfeito. Agora, eu preciso saber aqui se existe uma razão de semelhança. Eu vou comparar, se vocês olharem o gabarito de vocês, ele vai dar aí a razão entre os perímetros, ele chama de meio. Eu vou fazer, porque ele pega o menor pelo maior. Eu vou pegar aqui, olha, 3 dividido por 1,5 dá 2. 2 dividido por 1 dá 2. 1 dividido por meio dá 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. Opa! Então, eu já descobri que estes dois polígonos são semelhantes, tá? São semelhantes e ele pede, determine a razão entre os perímetros e a razão entre as áreas. Então, agora, a razão entre os perímetros é vocês que vão determinar. A razão entre os perímetros e a razão entre as áreas. A razão entre os perímetros seria quanto? Eu já acabei mostrando aqui, não é? Então, a razão entre os perímetros é igual à razão entre as medidas de seus lados. Então, se eu dividir o menor pelo maior, dá meio. O maior pelo menor, dá 2. Então, a razão eu posso dizer que a razão pode ser 2 ou pode ser meio. Tanto faz. Agora, ele quer também a razão entre as áreas. Então, como que eu calculo a razão entre as áreas? Lembrem-se que a razão entre as áreas, como que eu calculo isso? A razão entre as áreas é igual à razão ao quadrado. Então, a razão aos quadrados, entre as áreas, aliás, é igual à razão elevado ao quadrado. Então, se você usar o meio ao quadrado, daria 1/4. Agora, se eu usar a razão como sendo 2, então seria quanto? 2 ao quadrado, aí a razão entre as áreas seria 4. Aí depende de como vocês vão analisar. Eu vou dividir o menor pelo maior, ou o maior pelo menor. Então, a ordem aqui pouco importa. Tudo bem? Então, aqui um comentário sobre uma parte eu já acabei praticamente respondendo a questão toda, mas isso é necessário uma vez que vocês farão a avaliação semana que vem. O exercício 2. Sabendo que a razão de semelhança entre os perímetros de dois pentágonos regulares, o que são pentágonos regulares? Todos os ângulos internos são congruentes e todos os lados, então eu tenho aí, os ângulos internos são congruentes e os lados possuem as mesmas medidas, tá? Então eu tenho lados com medidas iguais. O que eu sei? A razão entre os perímetros de dois pentágonos é 3/4. Determine a razão de semelhança entre suas áreas. A razão de semelhança entre as áreas é igual à razão elevado ao quadrado. Eu conheço a razão aqui. Então, a razão ao quadrado vai ser igual a... Exercício 3. Os quadriláteros A e B são semelhantes. Ele afirma, ele garante isso. Pois bem, o lado menor do quadrilátero A mede 4 centímetros. E o lado menor do quadrilátero B mede 6 centímetros. Determine a razão entre as áreas de A e B. Então, primeiro eu descubro a razão entre eles aqui, que é igual a quanto? 4/6, que é o mesmo que 2/3. Então, a razão, 2/3. Qual seria a razão entre as áreas? A razão entre as áreas é igual à razão elevado ao quadrado. Então, a razão é 4/6, simplificado daria 2/3. Então, 2/3 é a razão. A razão entre as áreas é igual a R ao quadrado. Então, aqui eu descobri a razão, agora eu pego a razão e elevo ao quadrado. Não é isso? Deixa eu pegar aqui, ó, o exercício 3, tá? Então, eu descobri que a razão é igual a 4/6. No exercício 4, nós descobrimos que a razão é igual a 4/6. Isso aqui é igual a razão.
Então, a razão é igual a 2/3. A razão entre as áreas é igual a r ao quadrado, que é igual a 2/3 ao quadrado, que é igual a 4 nonos. Correto? Muito bem. O exercício 4. O exercício 4, vamos ver o que ele pede aí para nós. Tá? Um retângulo, aí ele está falando de um retângulo ABCD, tem base igual a 5 centímetros. Sabendo que a razão de semelhança entre o perímetro desse retângulo e o do retângulo MNPQ é 4, determine a medida da base de MNPQ. Tá? Então, neste caso aqui, como que eu posso resolver? Vou fazer assim. Por aqui do lado. São dois retângulos. Vamos ver como ficaria. Exercício de número 4. Vou tirar o livro e vou colocar a minha lousa portátil aqui. Eu coloquei o número errado, tá? No exercício anterior, eu chamei de 4. Na realidade, eu estava comentando com vocês o exercício de número 3, não é? Agora é que vem o exercício de número 4. Eu vou fazer assim, o comentário dos demais eu vou fazer em outro vídeo, porque este aqui já está com 16 minutos.